Um cerco implacável se fecha sobre Nicolás Maduro. Os Estados Unidos apertam um cerco contra Nicolás Maduro com drones de guerra. O detalhe explosivo: drones MQ-9 Reaper, usados no Oriente Médio, agora rondam o Caribe. Caracas treme e responde com uma medida desesperada: proíbe qualquer uso civil de drones no país. Enquanto isso, opositores reforçam o tom. O deputado Carlos Gimenez dispara: Nicolás, foge para Cuba antes que seja tarde. E mais, relatos sugerem que o ouro venezuelano já está sendo transferido via Turquia, preparando fuga para a Rússia. Estaria Maduro prestes a seguir o mesmo caminho de Bashar al-Assad? Ao redor, aliados desmoronam. Paraguai cria uma base antiterrorista com apoio do FBI. Equador classifica o Cartel de los Soles como grupo terrorista. Até a Colômbia, atolada em crise, se distancia. O chavismo está encurralado como nunca. Mas o abalo não para aí. No Brasil, decisões do STF jogam gasolina no fogo. Flávio Dino desafia sanções internacionais, derruba a bolsa e provoca reação furiosa dos Estados Unidos. Alexandre de Moraes vira símbolo de confronto direto com Trump. No meio da crise, a rede social X acusa o Brasil de sufocar a liberdade digital. Elon Musk leva o caso direto para Washington. O resultado pode ser devastador: tarifas, sanções, isolamento e muito mais. As notícias mais importantes e urgentes com detalhes exclusivos. Você está assistindo ao Noticiário com Milson Alves, informações rápidas sobre eventos na Ucrânia, Rússia, Estados Unidos, Israel, Brasil e no mundo. Mais cedo e mais claro que os outros, tudo que você precisa saber hoje. Pressão dos Estados Unidos sobre o regime Maduro com drones militares. Os Estados Unidos aumentaram a pressão contra Nicolás Maduro na Venezuela com movimentos militares inéditos. O presidente Donald Trump adotou uma postura agressiva. 3 destroyers da Marinha Americana, equipados com mísseis Aegis, foram posicionados perto da costa venezuelana como parte da ofensiva contra o narcotráfico. Trump prometeu usar toda a força americana contra Maduro, que ele chama de líder de um cartel narcoterrorista. Além disso, drones militares MQ-9 Reaper, usados em guerras no Oriente Médio, foram enviados para patrulhar o Caribe. Com alcance de quase 2.000 quilômetros, eles podem atacar alvos a grande distância. Só a notícia de sua presença já elevou a atenção e deixou Caracas em alerta. Sentindo o cerco, Maduro reagiu. Em 19 de agosto de 2025, seu governo proibiu temporariamente o uso, compra e venda de drones em todo o território venezuelano, sob a justificativa de segurança nacional. Apenas órgãos estatais ficaram de fora da regra. A retórica dura contra Maduro encontrou apoio em Washington. O congressista Carlos Gimenez, da Flórida, celebrou a operação militar no Caribe e declarou: o regime de Maduro deve ser aniquilado. Ele chamou Maduro de narcotraficante mais perverso do hemisfério e provocou: Nicolás Bufão, foge para Cuba antes que seja tarde. Gimenez lembrou ainda que há uma recompensa de 50 milhões de dólares pela captura de Maduro, valor dobrado recentemente por Trump, e que navios de guerra americanos já estão a caminho. Para o público interno, o discurso é claro: não se trata de ingerência, mas de guerra às drogas e ao terrorismo. Analistas já cogitam a queda de Maduro. O militar e jornalista Gerson Gomes sugeriu que ele não chegará ao fim do ano no poder, comparando sua situação à de Bashar al-Assad na Síria. Assim como Assad buscou apoio da Rússia, Maduro poderia fugir para Moscou. Relatos apontam que Caracas transferiu parte de suas reservas de ouro via Turquia, possivelmente preparando um fundo de emergência para o exílio. Em agosto, Trump se reuniu com Vladimir Putin no Alasca e diplomatas especulam que a crise venezuelana foi discutida discretamente. A Rússia poderia oferecer abrigo a Maduro em troca de avanços em outros temas, como Ucrânia. O isolamento do chavismo cresce. Paraguai e Equador já classificaram o Cartel de los Soles como grupo terrorista, alinhando-se aos Estados Unidos. Na Colômbia, Gustavo Petro enfrenta queda de popularidade. Cuba e Nicarágua estão enfraquecidas por sanções e crise econômica.
Observadores afirmam que o Foro de São Paulo, a aliança da esquerda latino-americana, vive um declínio histórico. Base antiterrorista na Tríplice Fronteira, alinhamento Paraguai, Estados Unidos. O Paraguai se aliou fortemente aos Estados Unidos em temas de segurança. O governo anunciou a criação de um centro antiterrorismo em território paraguaio, com agentes treinados pelo FBI e uma base de operações na região da Tríplice Fronteira, Paraguai, Brasil, Argentina. O alvo principal é o Hezbollah, grupo libanês acusado de atividades ilegais, além do crime organizado transnacional. O ministro do Interior, Henrique Riera, confirmou que 15 policiais paraguaios formados pelo FBI vão atuar no centro, trocando inteligência diretamente com os americanos. Declaramos o Hezbollah como organização terrorista, afirmou Riera. Lembrando que o governo Trump já havia oferecido recompensas de até 10 milhões de dólares por informações sobre a rede financeira do grupo na região. A iniciativa funciona como moeda de troca, em busca de status de aliado preferencial e acesso à tecnologia de ponta dos Estados Unidos. O Paraguai ajuda a desmantelar cartéis e células terroristas que operam na América do Sul. Para Assunção, cercada por vizinhos de esquerda, até pouco tempo, a presença americana serve como contrapeso e garantia de proteção. Para Washington, é a chance de fincar pé num ponto estratégico, monitorando drogas, armas e Hezbollah. Essa ação reforça o isolamento dos regimes bolivarianos, com Paraguai, Equador e outros parceiros estreitando laços com os Estados Unidos. Maduro e seus aliados ficam cada vez mais enfraquecidos. Para Washington, trata-se de um investimento barato para consolidar sua influência, enquanto governos aliados, como o paraguaio, ganham respaldo contra organizações criminosas transnacionais. Decisão na Itália mantém Carla Zambelli presa. Enquanto o mundo acompanha tensões militares, o Brasil vive um impacto político-jurídico internacional. A deputada federal Carla Zambelli, aliada de Jair Bolsonaro, segue presa na Itália após fugir do Brasil. Em 19 de agosto de 2025, o Tribunal de Apelações da Itália decidiu manter em prisão preventiva, rejeitando o pedido de prisão domiciliar feito por sua defesa. Os advogados alegaram problemas de saúde e contestaram a validade do mandado internacional, mas a corte italiana considerou legal a detenção. A Advocacia Geral da União informou que enviou documentos confirmando a legitimidade do mandado do STF, validados pela Suprema Corte Italiana. Zambelli está detida desde 29 de julho na penitenciária feminina de Rebibbia, em Roma. A parlamentar foi condenada pelo STF a 10 anos de prisão por invasão de sistemas do Conselho Nacional de Justiça e falsidade ideológica, em parceria com o hacker Walter Delgatti Neto. Logo após a condenação, ela deixou o Brasil alegando cidadania italiana, mas foi capturada após alerta da Interpol. A defesa tentou anular a prisão, afirmando que a difusão vermelha da Interpol não valeria como mandado formal e que haveria falhas processuais. Os juízes, porém, entenderam que a difusão é suficiente para a prisão provisória com fins de extradição, conforme os tratados internacionais. O único ponto pendente agora é a saúde da deputada. Zambelli afirma sofrer de síndrome de Ehlers-Danlos e outros problemas agravados pelo cárcere. Por isso, uma perícia médica oficial foi realizada em 18 de agosto e o laudo será analisado em audiência no dia 27. Até lá, ela continua presa. O Ministério do Interior da Itália já recebeu o pedido formal de extradição feito pelo Brasil em junho de 2025. O caso virou símbolo da cooperação jurídica entre os dois países e mostra como os processos do STF ganharam alcance internacional após 2023. Decisão de Flávio Dino derruba a bolsa e levanta impasse sobre sanções. No dia 18 de agosto de 2025, uma decisão do ministro Flávio Dino, do STF, provocou queda na bolsa, alta do dólar e abriu uma crise diplomática com os Estados Unidos. Dino determinou que leis e ordens estrangeiras não têm validade automática no Brasil, a menos que sejam chanceladas por autoridades nacionais. Na prática, a medida significa que sanções internacionais contra cidadãos brasileiros não poderiam surtir efeito dentro do país.
O caso surgiu a partir de ações de municípios que tentavam usar a justiça estrangeira para aumentar indenizações contra a mineradora Samarco, mas logo ficou claro que o impacto ia muito além. O mercado entendeu que Dino blindava figuras sancionadas no exterior, em especial Alexandre de Moraes, incluído meses antes pelo governo Trump na lista da Lei Magnitsky, acusado de perseguir Jair Bolsonaro. As sanções americanas congelam bens, proíbem entrada nos Estados Unidos e vetam transações com empresas do país. Até então, bancos brasileiros vinham restringindo operações para obedecer à lei americana. Mas, com a decisão, surgiram dilemas. Se seguissem Washington, poderiam ser punidos no Brasil. Se ignorassem as sanções, arriscariam retaliações do Tesouro americano e até perda de crédito internacional. O resultado foi imediato. O Ibovespa despencou mais de 2%. Bancos perderam cerca de 42 bilhões de reais em valor de mercado. E o dólar disparou para R$ 5,48. Investidores falaram em risco de insegurança jurídica e até possibilidade de colapso bancário, caso os Estados Unidos punam diretamente instituições brasileiras. Dino se defendeu, afirmando que não buscava proteger Moraes, mas apenas reafirmar a soberania nacional. Mesmo assim, o episódio entrou no radar do governo americano, que já analisava abrir processo por práticas desleais contra o Brasil. A oposição aproveitou o momento. Parlamentares disseram que o STF sacrificava 220 milhões de brasileiros para salvar 11 ministros, acusando Dino de provocar turbulência só para proteger colegas. O governo Lula precisou agir. O Itamaraty e o Ministério da Economia abriram um diálogo urgente com Washington para acalmar os ânimos e conter a fuga de capitais. Dias depois, o dólar recuou levemente e a bolsa ensaiou recuperação, mas a incerteza continua. Como conciliar a soberania jurídica do Brasil com a dependência do sistema financeiro global dominado pelas sanções americanas? O episódio mostrou o tamanho da influência dos Estados Unidos e expôs o STF ao centro de uma polêmica diplomática e econômica que, segundo analistas, deveria ter sido tratada em conjunto com o executivo. Plataforma X denuncia barreiras digitais e ações judiciais no Brasil. A disputa entre o judiciário brasileiro e as Big Techs ganhou repercussão mundial. A X-Corp, rede social X de Elon Musk, entregou ao governo dos Estados Unidos um documento acusando o Brasil de impor barreiras ao comércio digital e de ameaçar a liberdade de expressão online. O caso está no radar do representante comercial dos Estados Unidos dentro de uma investigação da Seção 301, mecanismo que apura práticas desleais contra empresas americanas. No texto enviado em 19 de agosto de 2025, a X afirmou que houve uma deterioração significativa do ambiente regulatório brasileiro, apontando decisões judiciais que extrapolam jurisdição e criam insegurança para plataformas sediadas nos Estados Unidos. A empresa citou como exemplo a decisão do STF, em julho, que derrubou parte do artigo 19 do Marco Civil da Internet, aumentando a responsabilidade das plataformas por conteúdos de terceiros. Segundo a X, isso gera censura preventiva de postagens lícitas, afetando até usuários norte-americanos. Mais grave ainda, a companhia acusou diretamente o ministro Alexandre de Moraes de agir sem base legal. Para a X, essas medidas violam tratados internacionais, ignoram acordos de cooperação judicial e colocam funcionários em risco de prisão por descumprirem ordens que conflitam com leis americanas de privacidade. O movimento de Musk prepara terreno para que os Estados Unidos adotem sanções ou retaliações contra o Brasil. É uma situação rara. Em vez de criticar empresas estrangeiras, agora o Brasil é acusado de sufocar uma gigante americana. Caso o STF conclua que há práticas discriminatórias, o governo Trump pode retaliar com tarifas ou restrições comerciais. Brasília tenta reagir. Representantes foram a Washington defender que as medidas contra plataformas digitais visam combater desinformação e discursos de ódio, não atacar empresas. Mas o clima é de tensão. Depois do bloqueio do Telegram e da própria X, gigantes como Google e Meta estão em alerta máximo.
O episódio escancara a encruzilhada. Até onde o STF pode ir em nome da democracia sem arriscar a liberdade digital e a segurança jurídica dos negócios? A resposta agora pode vir não só dos tribunais brasileiros, mas também da Casa Branca. Obrigado pela confiança, aguardo seus comentários, curtidas e sua inscrição no canal. É importante que haja mais de nós. Até daqui a pouco no próximo vídeo e boas notícias!